Nesta aula, iremos aprender a identificar os tipos de dados na linguagem Java e saber utilizá-los corretamente na declaração de variáveis. Iremos aplicar corretamente o uso de constantes nos programas, criar e interpretar expressões aritméticas e booleanas na linguagem Java. Todos esses assuntos são essenciais para que você realmente possa desenvolver programas em Java que manipule dados e que realize operações sobre eles. Os dados de um programa geralmente necessitam ser armazenados nas chamadas variáveis dos programas, e as quais podem ter seus valores modificados ao longo do tempo. Essa variável ela pode ser vista como espaço de memória, que nesse caso esse espaço de memória do computador, que é utilizado para armazenar algum determinado tipo de dado. E elas são referenciadas e manipuladas a partir do seu nome. E elas também possuem um tipo de dado associado, que vai determinar basicamente o comportamento daquela variável. Por exemplo, nós temos alguns tipos de dados que basicamente agrupam um conjunto possível de valores que são utilizados, e para declarar um tipo de variável, a gente precisa observar essas características que tem no mundo real, ou seja, os possíveis valores que aquela variável ela vai assumir. Os tipos podem ser inteiros, caracteres, pontos flutuantes, dentre outros. Eles definem, nesse caso, quais são os possíveis valores de uma determinada variável que pode assumir. Se eu declaro ela do tipo inteira, ela vai ser determinadamente, né, no programa do tipo inteira. A linguagem Java possui vários tipos de dados pré-definidos, que nesse caso a gente chama de tipos primitivos. No Potbol, a gente viu inteiros, reais, booleanos e texto. No Java, a gente vai ver a sua semelhança entre eles, né? Tipo, o que era inteiro em Potbol, a gente vai chamar ele de inteiro ou long. Dos reais, eles vão ser também chamados como double ou float. É só uma questão de nomenclatura, certo? Então, aí é só uma forma de dizer que todos os reais vão ser representados como double ou float. Os booleanos vai receber o boolean, e o texto ele vai ser do tipo char e void. Lembrando que o char aqui ele vai receber justamente só um caractere, e o void ele não recebe nada. Nesse caso, esse void aí significa dizer vazio. E isso mesmo. Nesse caso, o programa, quando a gente chama ele void, significa dizer que ele recebe um conjunto vazio de dados, de valores. Esse tipo serve para indicar, por exemplo, que uma determinada função que definimos, o nosso programa não retorna nenhum valor. No caso dos valores do tipo inteiro, aqui nesse caso eu estou trabalhando com int ou long, eles têm um diferencial para associar quando a gente vai criar uma variável. Int ou long, nesse caso eu coloquei os dois mais utilizados para representar os inteiros, mas nós temos outros, que nesse caso é o byte, short e o int. Aqui significa dizer basicamente quais são as características pertinentes, né, em termos de espaço de memória em que cada um vai se comportar. Existem vários tipos numéricos que estão relacionados aos números inteiros. Nesse caso é o byte, o short, o int e o long. E o que muda entre eles, como eu acabei de falar, é basicamente o espaço necessário de memória. Por exemplo, o byte vai ter um bit, que aí, nesse caso ele compreende os números entre menos 128 a 127. O short ele representa os números nesse caso, armazena 2 bytes de memória. E aí ele vai comportar justamente no intervalo de menos 32.000, menos 32 vezes 10 elevado à terceira, a 32 vezes 10 elevado à terceira. O inteiro ele trabalha com 4 bytes. Ele varia de menos 2 vezes 10 elevado à nona até 2 vezes 10 elevado à nona. Isso aqui é um valor aproximado, porque tinha várias dízimas periódicas, o número é extremamente grande. Significa dizer que a gente não, de acordo com os programas, a gente pode trabalhar apenas com inteiro mesmo, com int. A gente aqui só está explicando a forma de armazenamento aqui no intervalo que a gente pode comportar. A gente sabe que é muito difícil trabalhar com esses números, no sentido de, nos problemas reais, a gente trabalha mais com próximos da nossa realidade, então o inteiro é o que comporta basicamente
toda vez que ele for declarar um inteiro, a gente pode simplesmente colocar o int. Os outros é critério de curiosidade mesmo. Por exemplo, o long tem 8 bytes, mas a gente nunca vai alcançar para problemas locais resolver, né, precisar com todo esse processamento de memória. Então não precisamos de criar uma variável do tipo long, porque ocupa muito espaço na memória. Então, quando for trabalhar com inteiro, é basicamente usual utilizar o int, porque aí nesse caso comporta justamente um intervalo que é próximo ao nosso. Float ou double, nesse caso vão representar justamente os números reais. E esses reais ele pode justamente com precisão, de acordo com a precisão da casa decimal, usando 4 bytes para o float e o double é com 8 bits, 8 bytes de memória. E aí tem que prestar atenção porque quanto maior a precisão que a gente precisa nesse caso para evitar erros de arredondamento, esse double seria a melhor solução. Mas o float já é bem usual quando a gente vai trabalhar justamente com manipulação do tipo real, dos valores de tipos reais. O booleano, no caso o tipo booleano, ele vai, por sua vez, ele representa os valores lógicos. Esse caso ele representa apenas um bit de memória, que é ou true ou false, que é justamente a lógica associada mais próximo possível à lógica da máquina. O void ele não armazena nenhum dado e ele serve apenas para definir funções e que não retornam esses valores. Já no char, o tipo de char representa justamente um caractere alfanumérico, nesse caso vai representar qualquer letra do alfabeto, de A a Z, minúsculo ou maiúsculo, e também todos os números, né, numéricos, nesse caso os números de 0 até 9, com suas variações. Mesmo que seja um inteiro, esses números, se a gente colocar ele dentro de um, entre aspas, simples, eu vou representar eles como sendo um caractere. E aí tem também os outros símbolos que a gente habitualmente usa, que é o i comercial, o estrela, enfim, o arroba. Todos eles são caracteres. Aí um que não é tipo primitivo, que é nesse caso a gente trabalha somente com um caractere, criou-se nesse caso a string, que nesse caso não é um tipo primitivo, mas ele ocupa justamente 2 espaços, né, 2 bytes de memória, e ele vai justamente concatenar todos os caracteres que nós temos de um texto e armazenar justamente isso na memória. Por exemplo, seja bem-vindo ou até breve. Falando em variáveis, a gente tem o quê? As variáveis elas podem ser declaradas antes de serem utilizadas e a forma geral deve fazer o seguinte. Isso acontece em qualquer linguagem de programação. A gente precisa, toda vez que for criar uma variável, ela precisa ser declarada inicialmente, porque o programa, se a gente colocar um conjunto de palavras que não foram definidas antes, ele não vai reconhecer aquela variável. Então a gente precisa dizer o tipo dela e explicar o nome dela nesse caso. Algo assim. Aqui são exemplos de algumas variáveis que o seu programa pode possuir. Elas têm 2 tipos. As variáveis elas podem ser classificadas. A gente já viu isso na lógica de programação, mas a gente vai reforçar melhor aqui. A gente vai ter dois tipos de variáveis, as variáveis globais e as variáveis locais. As variáveis globais elas podem ser acessadas em qualquer parte do seu código e também em outras classes que tem no Java, nesse caso, quando vai criar um programa, certo? Então, ela pode ser acessada em outras classes. E a gente pode também ter variáveis do tipo local, que ele vai justamente executar apenas naquele trecho de código ou naquela função. Por exemplo, para você criar uma variável global, você tem que colocar um public static int var global recebe 5 e o private static int, por exemplo, var local class recebe 6. Um exemplo de variável local seria o inter var local recebe 10. Outra característica que é pertinente na linguagem Java e também em outras linguagens de programação é que a gente pode declarar todas as variáveis numa mesma linha e dizer qual o tipo dela. Por exemplo, área, peso e envergadura elas são do tipo double. E aí estão separadas entre elas através de vírgula. E aí também eu posso atribuir, como no var local recebe
10, eu posso justamente atribuir a variável já esse valor. E lembrando que o símbolo da atribuição, que a gente já reforçou na aula passada, que ele recebe justamente o igual, certo? Que é o que vai determinar basicamente a representação nesse caso, de associar onde tem a variável local, recebe justamente esse valor 10, ou seja, a gente está alimentando a variável local com esse valor, que é do tipo inteiro. E as constantes, nesse caso, são valores fixos que não podem ser alterados durante a execução do programa. Para declarar uma constante em Java, a gente adiciona geralmente a palavra final a essa declaração. Por exemplo, veja como é mostrado aí. Eu tenho um public static final int. Quando eu coloco o final depois do public static, significa dizer o quê? Que eu estou dizendo que aquela variável global ela é simples, ela pode ser acessada em qualquer outra parte do programa, porém ela não pode ser modificada. Então, geralmente, isso é importante quando a gente vai trabalhar com constantes, que a gente precisa de uma precisão melhor do cálculo e evita justamente essas variáveis que são importantes, no caso são constantes, não podem ser modificadas. E aí, nesse caso, a gente pode colocar o final para essas variáveis que podem ser acessadas em qualquer parte do código. E nas variáveis locais, a gente coloca também final, int, var local, por exemplo, recebe 10, significa dizer que ela é uma constante nesse caso. E como deve ser nomeado essas variáveis? Existem algumas regras que a gente pode seguir, na verdade a gente deve seguir, para que evite justamente problemas, né, na questão da nomeação da minha variável. Então, basicamente, o que muda é que a gente usa uma palavra-chave associada a ela, tipo, a gente representa um nome que representa geralmente o que ela vai representar dentro do programa. Essa é a principal característica de uma variável, né? Ela tem que ser pelo menos próximo possível do que ela vai fazer, né, dentro do programa. E aí a gente pode definir tanto as variáveis como as constantes, como sendo algumas regras que a gente vai apresentar agora, certo? Para melhorar a questão da legibilidade do código e da corretude. Algumas regras devem ser realmente seguidas, pois se não for feito, o compilador vai indicar algum erro. E aí, por exemplo, a primeira regra aí é que o primeiro caractere deve ser uma letra. E ele pode também ser um underline, que é o underscore, ou um símbolo de cifrão, que aí nesse caso é o símbolo dos reais, nesse caso, né? Que é só o S. E aí o restante, ele pode iniciar com uma letra, tem que iniciar por uma letra, ou um underline ou um cifrão. Não pode iniciar com números, por exemplo. O restante do nome deve ser formado pelos seguintes caracteres: letras, números e o underscore, que é no caso o underline, e o cifrão. Eu posso utilizar, os únicos caracteres especiais que eu posso utilizar é justamente o underline e o cifrão. Já os números ele pode estar dentro das estruturas, no final ou até mesmo no meio, não tem problema nenhum, mas outro caractere especial ele não aceita. Também não deve usar espaço em brancos nos nomes, porque aí ele, né, não vai reconhecer justamente aquele conjunto de nomes que você colocou separados, e a maneira correta de ajustar isso é você colocar o nome junto, e aí para tentar melhorar a questão da legibilidade do código, você pode colocar, por exemplo, a altura aluno, então eu coloco A como maiúsculo do aluno, que no caso vai representar a altura de um certo aluno. E também não deve se utilizar acentos e nem cedilhas. Vamos praticar um pouco. Identifique aí os tipos dos valores abaixo. Use os valores do tipo inteiro, float, né, o int, float, o char e o string. Nesse caso aí, o 1000, nesse caso 1000 ele é do tipo inteiro. O que está mais que o que está entre aspas, aí o 9 seja um número, o fato de estar em aspas o torna um string. Em sequência vem o menos 1,56, que aí é do tipo float.
por causa da casa decimal. Onde tem, nesse caso, verdade, por mais que seja um valor de booleano, no Java ele não vai reconhecer verdade com o próprio nome, em português vai ter que ser como true, mas nesse caso, nesse exemplo aí, verdade está sendo como uma string. O menos 456 é do tipo inteiro e o 34 também é do tipo inteiro. Já o C, ele é do tipo char. E aí o outro, 45.045,8976 com essas casas decimais, ou torna ele um float. O Brasil, entre aspas, vai ser string. O I, entre aspas, simples, vai ser um caractere, quer ser, no caso, um char. E o menos 56 vai ser um float, 5,6, e o 300 é um inteiro. Nessa segunda questão, de praticando, a gente pede para analisar os identificadores válidos e descrever os erros dos operadores inválidos. Nesse caso aqui, eu quero que você dê pausa no vídeo, faça esse exercício e em seguida a gente vai dar o gabarito para a gente tentar entender e você tentar praticar. Bem, então, em endereço, ele tem o quê? Ele está perguntando justamente quais são os identificadores que estão incorretos, ou seja, o nome das variáveis. Endereço, da forma como está correto, não tem problema nenhum. Já em 21, o Brasil tem um erro, porque não pode iniciar com letras. Já o fone, se for um com, pode, porque nesse caso o caractere é um dos caracteres especiais que pode ser usado, assim como nome underline usuário, que também é outro caractere especial que pode ser utilizado. O usuário 6 também está correto, porque aí o 6 foi usado no final. Já o nome estrela usuário está errado, porque nesse caso eu não posso utilizar esse caractere aí especial, a estrela. Bem como o ente estrela A-6. Não faz sentido ter uma variável desse tipo, está toda errada. E também não pode iniciar também na outra como média, esse caractere também especial não pode ser utilizado. Bem como em nome aluno, que está separado, então tem ele que está junto, como nesse caso acontece em média turma. Pode iniciar com letra maiúscula sem nenhum problema. Em underline pais ele pode ser sim, e em média não pode, porque tem um acento aí, não pode acentos. Os comandos que a gente já viu nessa aula, que é o comando de atribuição, ele determina, nesse caso, o valor daquela variável. E aí, nesse caso, a gente utiliza o operador apenas do igual simples. Apenas o igual é símbolo de atribuição. Então, eu posso declarar uma variável de vários tipos. Nesse caso, posso, primeiro, dizer que variável... Tem um erro aqui, eu coloquei com um acento, mas não pode, certo? Então, variável recebe um valor e variável local, o comando recebe 10 aí, esse símbolo aí seria de símbolo de atribuição. Então, esse comando de atribuição de valor é uma variável realizada através desse operador, e é assim que o operador da atribuição nos possibilita, nesse caso, atribuir um dado valor a um espaço de memória previamente declarado. Nesse caso, esse espaço previamente declarado é conhecido como uma variável. É importante também frisar que esse dado a ser armazenado seja compatível com o tipo da variável. Se eu digo que aquela variável é do tipo inteira, eu só posso alimentar aquela variável com valores inteiros. Não faz sentido eu declarar do tipo inteiro e alimentar como um string, por exemplo. Ao declarar as variáveis, podemos ou não inicializá-las com os comandos com os valores iniciais. Vejamos um exemplo. Se eu digo assim, int x recebe 10 e int y coloco ponto e vírgula apenas. A gente sabe que o valor de x é 10, mas qual o valor de y? Sabemos que... Como é que seria? Como é que a gente vai saber inicialmente qual o valor dele? Então, por padrão, no Java e algumas também, muitas outras linguagens, a gente usa esse padrão aqui. Quando a gente apenas declara tipo var, int, a
Por exemplo, a A é do tipo inteiro, então a A vai receber o quê? Por padrão, ele vai receber o valor 0. Então, nesse caso, qualquer tipo do byte, ou short, int ou long, ele vai receber 0 como padrão. Se eu declarar apenas a variável sem iniciar ela, o float ou o double, ele vai receber como padrão o 0.0. O char, se eu iniciar sem nenhuma variável, tipo iniciar, apenas declarar ela, ele vai receber justamente por padrão aí, inicial, esse underline U, underline não, essa barrinha U 000, que significa o quê? É um código padrão de codificação Unicode. E esse, nesse caso, ele representa dessa forma, como dizendo que o caractere recebe justamente esse valor. E aí na string ele vai receber null, e aí quando for nos próximos segmentos a gente vai ver basicamente isso, porque a string recebe null, e o booleano é do tipo false, que aí por padrão ele recebe esse valor. Iremos ver agora as expressões aritméticas. Alguns operadores, como no Java, possuem mais de uma função. Nesse caso, o mais aí, ele não apenas é um símbolo de adição, ele é um símbolo também de concatenação. Ele pode concatenar justamente strings ou caracteres. E também caracteres a letra, a números também, porque aí nesse caso vai considerar, geralmente ele usa esse símbolo de concatenação atribuindo com sysoutprintln, então a gente vai imprimir justamente tudo e aí ele associa esse mais com concatenação. E aí ele também, se for utilizar apenas com números, esse símbolo de mais, vai somar justamente dois valores. No símbolo de menos vai ser a subtração, o símbolo desse caso da estrelinha, ele é a multiplicação, a barra é a divisão, e aí tem uma diferença entre Portugal e Java, que em Portugal a gente usa o mod, e em Java a gente vai usar basicamente, nesse caso, para retornar o resto da divisão, nesse caso a porcentagem, que nesse caso é um símbolo novo para vocês. Já nos operadores relacionais, nós temos a comparação desses valores, né, tipo padrão, né, o maior, eu acho que o único que é diferente aí é o símbolo diferente. O maior é só o símbolo do maior mesmo, como a gente está vendo aí na imagem. E aí também nós temos o maior igual, o menor igual, e o igual é justamente dois iguais, que é diferente do símbolo de atribuição, que é só um igual. E aí, quando a gente quer dizer que é diferente, justamente a interrogação e o símbolo de igual, dizendo que ele é diferente. Não vale o igual com o símbolo de exclamação. Uma interrogação, exclamação. Também temos os operadores booleanos, que nesse caso nós temos o não, o i e o ou. O não é representado apenas por uma exclamação, o i através do e comercial, dois e comerciais, e o ou é duas barras. Bem, vamos trabalhar aqui o conceito que a gente já viu de expressões, vendo cada uma os operadores aritméticos, os racionais, os operadores booleanos, e aí a gente vai praticamente praticar eles para a gente ver como é que é o. Bem, vamos trabalhar aqui o conceito que a gente já viu de expressões, vendo cada uma, os operadores aritméticos, os racionais, os operadores booleanos, e aí a gente vai praticamente praticar eles para a gente ver como é que é o retorno e o programa, como é que o programa se comporta aqui, certo? Então a gente vai criar aqui, eu criar uma classe aqui expressões, e dentro da classe expressões eu vou criar um método principal, public static void main, que é o programa principal, e atribuo a ela o string args aqui como parâmetro, string args. Bem, então vamos lá. Na questão eu vou colocar aqui como sendo, nessa forma de explicação, eu vou criar uma variável inteira, a,
e também a variável inteira local B. Então, A e B aqui. Eu inicio elas. Automaticamente, ao fazer isso, a gente está iniciando elas igual a zero, certo? Então, aí eu vou em A, eu faço o quê? Eu atribuo a ela justamente a multiplicação. Eu vou usar aqui o símbolo da subtração e da multiplicação. 3 menos 2 vezes 5, por exemplo. E aí, em sequência, assim, coloco um ponto e vírgula aqui. E em sequência, eu vou usar o system out print, só um print mesmo, para a gente retornar o valor de A. Bem, vamos ver como é que o programa se comporta ao fazer isso, certo? Então, Shift F6, o resultado deu menos 7. Aí observe aqui que ele colocou construir com sucesso na mesma linha, porque eu não coloquei aqui um LN, mas se eu quisesse também posso colocar também aqui, certo? Então, Shift F6. Então, o que está acontecendo? Está retornando justamente em A o valor que foi atribuído aqui a ele, que é justamente 3 menos 2 vezes 5. E observe que tem uma ordem de precedência aí, que ele vai multiplicar primeiro 2 com 5, nesse caso menos 2 com 5, que vai dar 10. E aí, quando eu subtraio o 3 com menos 10, dá menos 7 como resposta. Se eu quiser alterar, por exemplo, em B, essa mesma forma que eu coloquei aí, 3 menos 2, só vou colocando aqui o parêntese antes. Então, ele vai preceder, nesse caso que está entre parênteses. Se eu imprimir aqui o A, ele vai dar justamente o que a gente viu agora, como menos 7. E o B, ele vai retornar justamente 3 menos 2 dá 1 e 1 vezes 5 dá 5. Então, como resposta, menos 7 e 5. Então, por isso que é importante fazermos o quê? O comando de... O que a gente quer resolver primeiro? Se a gente quer resolver justamente o 2 vezes 5, então não precisa nem de parênteses, a gente vai resolver com precedência. Outra questão também que a gente pode fazer é fazer expressões, né, construindo expressões de uma forma em que a gente verifique, por exemplo, se um determinado valor ele é igual ou verdadeiro. Nesse caso, como sendo verdadeiro ou falso, eu posso comparar se A é igual a B ou B é maior do que A. A gente pode fazer justamente isso como teste. Então aqui eu vou criar outras variáveis aqui. Eu vou colocar um int C. Não, eu posso fazer assim, posso aproveitar já o que eu tenho. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer a comparação, por exemplo, se A é igual a menos 7, a gente viu que é. Então o retorno aqui, que é dado em A, é justamente o quê? Ele vai verificar, nesse caso, se o valor que eu tenho da multiplicação de 2 com 5 e subtraindo 3 com esse valor, ele vai ser justamente igual a 7. Ele vai retornar sendo true ou false. E aí, dando Shift F6, ele retornou como true, que a gente viu realmente que dá menos 7. Eu posso também verificar se B ele é diferente dessa forma. B ele é diferente de menos 7. Aí ele vai retornar justamente true, porque 5, o resultado de B é 5. E 5 é diferente de menos 7. Então o retorno aí é true. Também eu posso verificar se B é maior ou igual a 0. Como B é igual a 5 e 5 é maior ou igual a 0, então o retorno vai ser true. Como isso você está vendo aí. Eu posso também verificar, por exemplo, se A é igual a 8, que nesse caso ele não é, e aí ele vai retornar justamente false, como está dando aí. Eu posso também verificar se B ele é diferente de 5, e aí ele retorna justamente falso, porque B realmente é igual a 5. Eu posso também comparar justamente se A é maior do que B, e aí vai retornar o quê? Como falso, porque A é menor do que B. Também da mesma forma,
Se eu pergunto se ele é maior, se B é maior do que A também, ele vai retornar justamente true. Ok. Bem, eu também posso fazer os símbolos de atribuições verificando o valor lógico. Por exemplo, como A aqui, eu posso também fazer um jogo lógico, por exemplo, da mesma forma que a gente já viu. Eu posso dizer que ele é do tipo booleano. Nesse caso, ok, faltou o aqui, desculpa. Booleano. E aí eu posso iniciar o A como sendo false. Vou colocar como true os dois, certo? True e true. Então, vamos construir aqui a tabela verdade para a negação, por exemplo. Eu quero verificar o não há, por exemplo. Então eu coloco o quê? Eu coloco o símbolo de interrogação e o A. Aí como o A é verdadeiro, o Shift, deixa eu dar um Shift F6 aqui, ele vai chamar false, porque a negação de verdadeiro ele é falso, a gente viu isso quando a gente viu tabelas verdades. Se você não viu esse vídeo, está aqui no card. Também eu posso, como B é verdadeiro, se eu colocar o não B, ou seja, como B é verdadeiro, você pode também dar um Shift F6 aqui, e aí vai dar falso também. Bem como você pode também verificar, se eu colocar, por exemplo, o A como false, ele vai dar true, porque o não A vai dar verdadeiro. Como A é falso, então não A vai dar verdadeiro. Executando aqui vai dar true. Da mesma forma, se eu fosse comparar justamente com B, se ele fosse false, e aí o não B vai dar true também. Shift F6. Agora vamos fazer um comando de a tabela verdade para o where, ou seja, para o AND ou conjunção. E aí eu posso, quando eu atribuo, eu vou iniciar aqui, nesse caso, o A como sendo true e o B também true. E aí a gente vai fazer justamente a tabela verdade do I. E aí eu vou colocar, e aí nesse caso em Java a gente coloca justamente dois símbolos de E comercial e B. Então A e B, ele é verdadeiro ou falso? Dando Shift F6 aqui, ele vai dar retornar true, porque a gente sabe que o A o valor verdade só vai ser verdade, nesse caso aqui no I, quando ambos forem verdades. Se a gente basta colocar um como falso aqui, ele vai dar true. Vai dar falso, desculpa. Vai dar falso. E aí, se eu trocar também aqui, também não vai influenciar, ele vai dar falso também. E se os dois forem falsos, aí também vai dar falso. Já no OR, eu posso simplesmente colocar duas barras aqui. E aí eu vou começar justamente com o caso em que ele vai dar sempre falso. Quando ambos são falsos. Se eu dar um Shift F6, ele vai dar falso aí, porque ambos são falsos. E no OR, basta que uma delas seja verdade para que na minha disjunção ele dê também verdade. No primeiro caso deu verdade, se eu colocar os dois como true, também vai dar verdade. E o último caso, quando eu coloquei aqui false e true, vai dar verdade. Nesta questão, é solicitado que você construa um algoritmo ou um programa, tanto faz, que utilize uma variável inteira global e atribui o valor 20 a ela. Em seguida, pede para declarar 4 variáveis inteiras locais ao programa principal e você vai atribuir a elas os valores de 30 a 60 respectivamente. Em seguida, você vai declarar mais 4 variáveis que são do tipo caracteres e vai atribuir a elas as letras G, A, T, O. Em seguida, iremos imprimir todas essas variáveis. E para a impressão, iremos utilizar o comando principal, né, do meu programa, que é o public static void
main, que é o programa principal. E aqui dentro do programa principal a gente vai colocar um string args. String args. Em sequência, eu vou começar a atribuir a cada uma variável como foi solicitado. Primeiro, como é que cria-se uma variável do tipo global? Essa aqui seria a variável global que a gente vai criar. Eu estou colocando aqui em comentário para identificar melhor ela. Bem, a variável global aqui a gente vai criar ela do tipo public. Ela é pública, estática ao mesmo tempo e ela é inteira. E a gente passa dessa forma atribuir que essa variável global ela vai ser acessada em qualquer parte do programa ou em qualquer outra classe. E fazendo dessa forma, a gente garante isso. E para isso, a gente vai criar o nome da variável, e aí a gente vai colocar como sendo var, ela é do tipo inteira, né? E ela é global. Então, dessa forma, fica bem identificada ela. Eu vou iniciar ela com 20. Em sequência, ele pede para criar aqui, essa aqui é a variável global, e em sequência ele pede para criar justamente as variáveis do tipo locais. E aí, como a gente determina como local, a gente cria dentro do programa, nesse caso, principal, que é o método que vai receber justamente isso. E a gente vai criar aqui dentro dela as variáveis do tipo locais. E aí eu vou, na mesma linha, eu vou colocar como sendo var inter local 1, para designar ela, vai iniciar em 30. Vou colocar também var inter local 2, var inter local 3, eu não coloquei aqui atribuição a ela é 40. Var inter local 3, ela inicia em 50. E var inter, se eu fizer isso na mesma linha, o que acontece? Eu estou popando também espaço e dessa forma aqui eu estou dizendo que todas elas são do tipo inteiras. E eu já também posso iniciar elas como a questão solicitou. Mas também eu posso também, se eu quiser quebrar essa, por exemplo, para cada uma eu posso colocar enter, var inter local 1, recebe 30, eu colocar um ponto e vírgula, e depois var inter, no caso inter, var inter local 2, recebe 40. Algo assim, var, inter, var inter local 2, recebe 40. Feito dessa forma, aqui também está correto, mas também lá em cima está correto. Está acusando aqui um erro porque eu já criei essa variável, certo? Mas assim também está correto. E a outra é justamente iniciar os meus caracteres. E aí todos são do tipo char. E aí eu coloco char, var char local 1. Ele recebe a letra G, desse jeito. Var char local 2 recebe a letra A. E var char local 3 recebe T. E var char, eu vou colocar também com essa letra maiúscula para padronizar, mas não vai dar erro também, certo? É só questão de padronização aqui do código. E é interessante a gente já começar isso a deixar um código mais bonito visualmente. E aí a última recebe a letra O. E por fim eu coloco um ponto e vírgula desse comando. Eles vão entender que eu terminei essa sequência aqui. Bem, feito isso, agora a gente vai imprimir. E para a impressão a gente vai usar o comando system out print. Se eu quiser imprimir tudo na mesma linha, posso colocar o print, mas como eu quero que imprima em linhas separadas, aí eu vou deixar isso de forma livre para impressão, de uma forma que ele não fique juntos. E aí eu vou utilizar dessa forma, o system, faltou essa aqui, olha, out.line.
E aí eu vou colocar um ponto e vírgula aqui e chamar a variável do tipo global primeiro. Eu posso também fazer um tratamento aqui, que é colocar um comentário antes, por exemplo, dizendo assim, variável inteira global coloco um espaço e concateno ela com o vale interglobal. Também pode estar correto dessa forma, mas também se eu quisesse só imprimir ela, estou tranquilo também. E aí eu vou fazer isso para cada um, certo? System, out, pronto, println. E eu coloco aqui minha variável inteira local 1 coloco um espaço para ele não vir junto, coloco mais aqui e chamo a minha variável do tipo local 1. Para ganharmos tempo, eu vou fazer a impressão dessa forma e chamando cada uma delas. Nesse caso aqui, a variável local 2, a 3 e a 4. Em sequência, tem algum erro aqui. Porque eu não coloquei a variável local aqui, certo? É bom que ele já acusa aqui e você identifica facilmente, diferente do Portugal, por exemplo. Bem, agora vamos imprimir a palavra gato. Eu posso imprimir ela toda junta, ou então com uma questão, ele não deixar aberto isso, eu posso também imprimir cada caractere. Eu vou imprimir de forma junta para a gente identificar como seria, e também eu posso simplesmente apresentar aqui como seria imprimindo cada letra possível. Então, para a impressão da palavra completa, a gente pode usar o método de concatenação, assim como a gente utilizou aqui também. Lembrando que no método de concatenação, a gente vai transformar automaticamente um valor que é do tipo inteiro ou qualquer outro para um valor do tipo string, que é o que a gente vai imprimir na tela. E aí, system out, println, eu vou imprimir aqui exatamente a palavra ou então se eu quisesse colocar a letra 1 por exemplo, mas eu vou fazer dessa forma aqui para já explicar a forma de concatenação. Se fosse apenas uma letra, seria do mesmo método aqui, a gente colocaria a variável char local 1 e chamaria justamente o var char local 1, respectivamente para todas. Como eu quero concatenar aqui, então eu vou imprimir a palavra por completo e aí eu chamo justamente todas as minhas variáveis, que é do tipo char. Então a palavra é var char local 1, concateno com var char local 2, dou um espaço, mais var local char 3 e var char local 4. Pronto. Eu imprimo, também não coloquei aqui um 4. Ok. Dessa forma aí eu já tenho concluído toda a questão e em sequência eu faço o que? Eu dou um run e já para uma forma de que eu já exiba já o resultado. Então o comando é Shift F6. Ele compila e já dá o valor. Deu um erro aqui na forma de impressão, mas eu já vou corrigir isso. O que foi que aconteceu? Eu coloquei a palavra gato com um 0. Eu coloquei um 0 aqui, mas é um O. Agora tá certo. Deixa eu dar um Shift F6 aqui. Pronto. Então a variável inteira global é 20, a variável local 1 é 30, a variável inteira local 2 é 40, a variável inteira local 3 é 50 e a variável inteira local 4 é 60 e a palavra é gato, da forma como foi solicitado. Na atividade 2, ele só pede para declarar a seguir quais são as formas que estão corretas de atribuição. Nesse caso, ele cria 6 variáveis, 3 do tipo inteiras e 3 do tipo float.
E aí eu tenho um número x soma como inteiras, média k, l como float. E aí ele pede para selecionar quais foram as atribuições que foram corretas. Inicialmente vai dar um erro quando a gente faz isso, né? Tipo, e recebe. Na verdade, não é um erro, é só um alerta. A gente precisa geralmente inicializar essas variáveis, mas como no Java tem um padrão, tipo, quando a gente não atribui um valor a ela, se subentende que tenha, nesse caso, para o inteiro, ele vai ser recebido zero, e para os floats vai ser 0.0. Então aqui, mesmo que eu não tenha inicializado o meu número com zero, aqui garante que a soma vai ser o quê? Do número 0 com 2, e a soma, o retorno é 2. E aí, nesse caso aqui, está correto. Já nessa outra, a média recebe o chame de soma. Ao fazermos isso, a gente está dizendo o quê? Que média, que é do tipo float, ele recebe uma soma. E a gente sabe que todo número inteiro é também float. Nesse caso aqui, não vai causar um erro. Por quê? Como soma é do tipo inteiro, vamos supor que soma dois valores inteiros, é 7. E aí 7 ele é um inteiro, mas também ele pode ser um float na forma de representação, então aí nesse caso não vai dar erro. O número recebe K mais L. Número recebe K mais L também não vai dar erro, porque ao criarmos a variável K e L, eu estou inicializando elas com zero. Então, ao fazer isso, atribuindo K com zero e L com zero, e também a gente sabe que a soma de zero com zero vai dar zero e aí retorna. Porém, o erro não está, nesse caso, na forma de atribuição, e sim justamente nas variáveis, porque o número ele é do tipo inteiro. E aí está somando dois do tipo float. Então, o erro dessa questão aqui tem um erro justamente por conta desse fato aqui de K e L ele ser do tipo float e o número aí ele vai receber dois floats, então está errado. Pode o contrário, certo? O x ele vai receber x mais 1, tranquilo, aí nesse caso, por mais que x seja do tipo inteiro e não tenha sido atribuído, ele inicia em zero automaticamente, e aí ele vai somar com 1. Mas, nesse caso aqui, vai ter um erro nessa questão, porque ele faltou um ponto e vírgula aqui. Então, temos erro aqui por conta disso, certo? Já o L, que vai somar, vai pegar a soma e subtrair com K, soma ela de tipo inteiro, L é float. Mesmo somando sendo tipo inteiro, soma menos K elevado nesse caso. Soma mais 2, soma do tipo inteira, vai somar com inteiro. E aí ele está dizendo que recebe. Desse caso aqui, eu não estou. Essa forma de atribuição está incorreta, porque a gente não pode, tipo, soma mais 2 receber um número mais 10. Não faz sentido. A gente geralmente isola uma variável que a gente quer e coloca o igual e a gente faz justamente a soma, a subtração, eu posso fazer o que eu quiser, mas tipo, soma mais 2, ele não vai entender isso como uma forma de atribuição, então também tem um erro aqui. S, que é do tipo S recebe soma. Aqui vai dar um erro nessa questão, porque nessa forma de atribuição, porque S não foi inicializada, nem foi declarada. E x recebe, esse x é maiúsculo, né? Recebe soma menos número. Como soma ela é do tipo inteira e x ela é do tipo inteira e número também é inteiro, então aqui não vai dar nenhum problema nessa questão. Bem, ele só pede para identificar, então tem erros justamente na terceira atribuição, recapitulando, porque ele é número, é do tipo inteiro e k e l são do tipo float. Aqui vai ter um erro de atribuição porque esqueceu o ponto e vírgula. Aqui não pode fazer essa atribuição, porque somar com 2 e receber o número mais 10 não faz sentido. E o S recebendo soma, porque S não foi declarado.
Na questão 3, é solicitado que você crie um programa inicializando justamente as variáveis do tipo string que formam o seu nome completo e depois imprima cada uma das letras dela. E aí a gente vai fazer o quê? Então, eu vou criar, como ele pede para criar um programa, então a gente vai criar o método principal, que é public static void main string args. Dentro do método principal, eu coloco o string args. É bom que você já vai memorizando bem as estruturas. As formas de programação. Então aqui eu vou criar, não preciso criar uma variável global, ela é uma variável local. Então dentro do método principal eu vou criar uma string que vai receber meu primeiro nome, vamos supor, nesse caso o nome completo da pessoa, nesse caso, né? E ele pede para imprimir cada uma das letras, cada uma delas, nesse caso não é cada letra, ele pede justamente para imprimir o nome, né, nesse caso. Ele vai inicializar as variáveis do tipo string, elas são string. Aí o S deve se tocar porque o S é maiúsculo, certo? String. Eu coloco o nome da minha variável aqui, que é o nome, e vou inicializar ela com alguma coisa. Eu posso também nesse caso, simplesmente posso colocar meu nome aqui. Mas ele pede para declarar e inicializar variáveis do tipo string, então eu tenho que separar. Então, vou colocar meu nome principal. Nome principal. Vou colocar também o nome secundário, né? Do meio. E vou colocar o conectivo. E em sequência eu vou colocar também o nome final. Bem, aí nesse caso é só imprimir cada uma delas. Eu vou imprimir ela junta para só ter uma nova diferenciação. Eu vou usar também o comando system out .line e aí eu vou imprimir aqui a concatenação nome completo dou um espaço para justamente vir cada uma das minhas variáveis que eu criei. Então, nome principal mais o nome do meio mais o conectivo mais o nome fim. Ok. Então, dando o comando aqui Shift F6 e ele aparece justamente o nome completo. Porém, apareceu tudo junto. Então, eu posso ainda, se quiser, enfeitar aqui, colocar um espaço entre cada um. Ele pode receber dessa forma também. Colocar um espaço aqui e também um espaço aqui. Dando um Shift F6 novamente. Pronto, apareceu o nome completo aqui separado. Na questão 4, ele pede para construir um programa
na tela mostre o seguinte resultado: 1, 2 e 3, mas com esse espaçamento aí. Então, eu vou criar um método principal, que é o public static void main string args. Dentro do programa principal, eu vou criar as strings. String 1 recebe 1, ponto e vírgula. A string, aqui faltou um ponto e vírgula. A string 2 e em sequência também a string 3. Pronto. Agora vamos imprimir. Aqui nesse caso eu vou usar o método de uma forma que esse espaçamento ele fique justamente da forma como está aí na impressão, né, no formato. E aí eu vou usar o system out.print ln. E aí dentro desse método, dentro desse comando, eu vou colocar justamente a minha variável 1. Ele me pede para criar essas variáveis, mas se eu quisesse imprimir direto, já daria certo também. Certo? Mas aí, nesse caso, eu criei essas variáveis. Eu vou colocar também system out.println. E aí eu vou imprimir também o 2, só que aqui nesse caso tem essa ressalva. Aqui nesse caso tem que ter um espaço aqui, que eu vou colocar com apenas um tab. E o outro eu tenho justamente justamente dois espaços. No caso, eu vou dar 2 tabs, mas 3. Pronto, agora vamos ver. Tem esse 3 aqui que eu coloquei entre parênteses, com um sinal, não pode acentos. Vamos executar aqui, Shift F6. Esse 3 ficou muito próximo, deixa eu dar outro espaço aqui. Shift F6. Tem dois espaços, tem 1, 2. Tá certo. Dessa forma. Da outra forma também, se eu quisesse, eu poderia imprimir direto sem precisar criar essas strings, dessa forma aqui. Eu poderia apagar essas variáveis aqui que eu criei. Poderia colocar já aqui o 1, que é direto, porque não pede para criar essas variáveis, então eu posso fazer dessa forma também. 2. E o 3 também. Dessa forma, eu vou dar um Shift F6. Também é possível. Bem, agora vamos para a última questão. Ele pede para, usando a variável contadora de linhas, faça um uso do valor dela para mostrar o texto abaixo. Aí aqui eu tenho, esta é a linha 1 e esta é a linha 2. Então para esse programa eu vou precisar do método principal, public static void main string args.
Dentro desse método principal, eu vou criar um contador aí de linhas, que inicialmente ele vai ser 1. Aí eu vou, como a gente está trabalhando apenas com o que a gente tem de informação, a gente não vai utilizar comandos de repetição por enquanto. Aí nesse caso eu vou fazer de forma bem antiga, assim, bem simples mesmo. Então aqui eu vou colocar, nesse caso, system out.reply, e aqui eu coloco justamente o comando esta é a linha, e eu recebo justamente a variável contador. Eu coloco um espaço aqui e recebo o contador de linhas. Depois que ele for chamado, eu vou atualizar o meu contador de linhas como sendo contador de linhas mais 1, e a gente pode também utilizar o símbolo de autoincremento dessa forma, mais igual a 1. Então, para ficar mais limpo, eu faço dessa forma. E em sequência, eu coloco aqui um system, novamente, esse mesmo comando aqui. A gente sabe que futuramente a gente vai usar uma estrutura de repetição, que vai ficar bem mais fácil de evitar dessa mesma linha, esse mesmo comando aqui está sendo impresso mais de uma vez. Bem, então, dando aqui um Shift F6, esta é a linha 1 e esta é a linha 2. Nesta aula você estudou a definição dos tipos de variáveis, bem como as expressões, tanto com o uso das constantes, como as que utilizam esses dados para manipular os dados do programa. Esse assunto é de grande importância porque vai permitir a você ser capaz de implementar seus primeiros programas, de declarar e de inicializar essas variáveis. Eu espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima!